paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês, são inscritos. Iremos começar o culto nesta madrugada 12/3/2026, quinta-feira. Somente para os inscritos, 0016 da madrugada, quinta-feira, mês de março. E nós já chegamos em Romanos, agora é o ensinamento dos romanos que nós já chegamos, né? Agora nós já chegamos nos ensinamentos dos romanos, vamos lá? Culto completo da madrugada que vai ser o livro de Romanos, a mais importante epístola de Paulo, é a pedra angular da teologia do Novo Testamento. Uma igreja famosa por sua fé, foi plantada em Roma, não por um dos apóstolos, mas pelos cristãos. Tá vendo, meus irmãos, meu amigo, minha amiga? Por isso que eu falo que o crente não pode viver fora da igreja. Tá vendo lá? Tá assistindo bem com teus olhos? Ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros? Uma igreja famosa por sua fé. É a fé que manda. É a fé que manda. Dentro da igreja o que manda é a fé. É a fé que manda. Só isso. Mas vocês do outro lado não aprendem a obedecer nunca. Tem que ter fé, meus irmãos, meus amigos, meus amigos. Não adianta falando assim, a minha fé é pouca, eu não tenho fé. Você vai ter que se virar para ter fé, que lá em cima não entra quem não tem fé. Porque para você ser salvo, precisa ter fé no Jeová, precisa ter fé em Jesus, precisa ter fé no Espírito Santo, precisa ter fé na palavra e precisa ter fé na igreja. Uma igreja famosa por sua fé foi plantada em Roma não por um dos apóstolos, mas pelos cristãos. Tá vendo? 1:8. A carta de Paulo, sentado no relacionamento entre os judeus e gentios. Parece sugerir que existiam tensões nessa igreja. O apóstolo trata do assunto com eles ao demonstrar que tanto um quanto o outro exige uma justiça que só pode ser alcançada pela dádiva de Jeová. Uma justiça que pode e deve sobreviver na vida pessoal e corporativa dos cristãos. É indiscutível que os primeiros leitores de Paulo se identificaram com a sua carta. No entanto, simultaneamente, a carta de Paulo responde à mais difícil indagação proposta pela aparição, crucificação e ressurreição de Jesus. Prestou obediência nessa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Pela aparição, crucificação e ressurreição de quem? De Jesus Cristo, tá vendo? Então Jesus ele apareceu, foi crucificado e ressuscitou. E essa palavra aparição, ele aparece até hoje só para quem tem fé, né? Só para quem tem fé. Eu já vi Jesus e continuo vendo Jesus até hoje. O filho de Jeová nunca deixou de falar comigo, nunca deixou de me visitar, nunca me deixou na mão. Até hoje eu sou a voz dele nas revelações, nas profecias desta igreja. Até hoje ele continua aparecendo. Se não aparece, é para quem não tem fé. Continuando. Onde se encontra a unidade entre Antigo e Novo Testamento? Fé e lei não seriam princípios contraditórios? A nova revelação negaria a antiga? Seria Jeová inconsistente? No século I, estes mesmos questionamentos representavam o fulcro das hostilidades entre judeus e cristãos. Ao resolver as tensões no interior da igreja romana, a carta do apóstolo Paulo também responde às mais profundas de nossas indagações teológicas sobre a harmonia de Jeová com o mundo como um todo. Para Paulo, a chave da reconciliação das revelações do Antigo Testamento e do Novo Testamento é encontrada no conceito de justiça. No judaísmo do século I, a justiça funcionava em consonância com a lei escrita e oral. Na qualidade de seguidor de Jesus, Paulo insiste que a justiça exige ser de fato semelhante a Jeová nos atos e nos motivos.
Somente Jeová pode transformar um ser humano pecador em alguém verdadeiramente semelhante ao Senhor. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? E meus amigos, minhas amigas? Quando fala Senhor, é Senhor Jeová ou Senhor Jesus Cristo. A justiça em Romanos. A justiça do Evangelho RM1. O Evangelho versa sobre a justiça que emana de Jeová pela fé. Tá vendo? O Evangelho versa sobre a justiça que emana de Jeová pela fé. Viu? Se você tiver fé, vai chamar a atenção de Jeová, vai chamar a atenção do Criador, que é o Pai, vai chamar a atenção de Jesus Cristo, que é o Filho, vai chamar a atenção do Espírito Santo. O Evangelho versa sobre a justiça que emana de Jeová pela fé, tá vendo? Vocês só vão ter justiça quando aprender a ter fé. Do princípio ao fim, tá vendo? O Evangelho versa sobre a justiça que emana de Jeová pela fé, do princípio ao fim, tá vendo? Necessidade de justiça, RM23. O judeu de posse da lei e o gentio sem ela. Ambos pecaram e necessitam desesperadamente da justiça que não possuíam. Justiça e fé, RM34. Jeová sempre aceitou a fé em lugar da justiça, que os seres humanos não possuem. Jesus, ao se oferecer em sacrifício, tornou isso possível e é a base para o perdão oferecido gratuitamente aos santos do Novo e Antigo Testamento. Tá vendo lá? O Novo e o Velho Testamento continuam valendo, tá vendo? Quem fala para vocês que o Velho Testamento não vale nada é um mentiroso, é falso profeta, falso profetiza. Continua o Novo Testamento, o Novo e o Velho andam junto, tá? Continuando, a justiça é realizada, RM68. A fé associa o crente tanto na vida quanto na morte de Jesus. O Espírito Santo em nós concede o poder de viver uma vida correta aqui e agora. Tá vendo, meus irmãos e minhas irmãs? Você não vai ter vida eterna, não é do outro lado. Você não vai consertar a sua vida, não é depois que você morre. Vocês vão consertar a sua vida, é agora. É agora, antes que seja tarde, é aqui e agora. Se somente vivermos pela fé, tá vendo? Mas o que manda? A justiça na história, RM911. Jeová tem operado de maneira consistente sobre os princípios introjetados no Evangelho, no Antigo e também no Novo Testamento. A justiça na comunidade de fé, RM1216. Os crentes devem viver até o fim na justiça de Jeová, no relacionamento no interior da comunidade cristã. Paulo faz uma bonita descrição sobre a justiça, na medida em que o caráter de Jeová encontra expressão na maneira pela qual os cristãos vivem em harmonia no Senhor. Senhor Jeová, ou Jesus Cristo, ou Espírito Santo também. Vamos agradecer? Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecer por este culto. Nesta madrugada em Romanos, dos ensinamentos da tua palavra, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós já chegamos nos ensinamentos de Romanos. Até o próximo culto e o próximo vídeo.